Caraca, sério? Acho que agora mais do que quando eu descobri. Meu Deus, eu não sei volta! Você? Ah, sério? Ah, Caraca! É sério, gente? ah. Sério? Tá de brincadeira. Com a gente, a resposta com a gente. Agora vocês entendem o que eu falo sobre 2024 ser um ano de mega mudança e recomeço na minha vida. Pois é, gente. E isso ainda não é tudo. Se eu disser pra vocês que isso ainda não é tudo, vocês vão surtar. Mas estou aqui, estou gravidíssima, finalmente falando aqui no YouTube pra todo mundo. Eu estou de 26 semanas, estou quase no terceiro trimestre já. Olha só, que linda essa barriguinha. Olha isso, gente. E aqui a gente tem barriga, tá? Ó. Eu levantei pra vocês verem, porque assim, eu demorei muito pra contar aqui pra vocês no YouTube, né? Tanto por parte da trajetória, enfim, expliquei muito disso no vídeo passado. Mas lá no Instagram eu já tinha contado desde o começo, né? Então quem me acompanha lá no Instagram sabe, já sabia. E vira e mexe eu também posto atualizações sobre o Baby, algumas consultas, algumas coisas assim que são legais. E vocês interagem demais, então é muito legal ter você por lá. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui no box de descrição o link já pro Instagram. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como foi que eu descobri, como é que foi todo esse processo ali, né? Que aconteceu isso tudo de uma forma muito mágica e inesperada. Então, antes tarde do que nunca, né? Então, eu estava no ano, prestes a completar um ano de casado, meu primeiro ano de casada. E, de repente, do nada, gente, do nada, surgiu um sentimento aleatório, inexplicável, desconhecido, em que eu queria ter uma criança. Sei lá, sabe? Do nada, assim, parecia que precisava de alguma coisa, estava pronta para um próximo passo, alguma coisa assim, mas eu falava, gente, isso é loucura. Eu vou fazer um ano de casada, eu tenho 23 anos, eu tô no começo da minha vida. Não, não, muito cedo pra ter filho. Era muito estranho, porque era um sentimento que eu nunca tive, né? Eu saí de uma fase da minha vida em que era assim, não, eu não quero ter filhos, sem chance. E aí eu passei pra uma fase onde, ok, talvez seja possível pensar em ter filhos. Essa ideia não é a mais absurda do planeta, mas um dia, quem sabe, se vier bem, se não vier, amém. Depois, do nada, eu comecei a desejar isso como algo que eu queria ter imediatamente, assim, era algo que eu precisava. E aí eu falei, ok, eu terei filhos. E a gente conversei com meu marido, sabe, sobre isso tudo. A gente decidiu que nós teríamos filhos, mas não agora. Nós fomos, ok, tudo certo. Então, vamos ter. Quantos nós queremos ter? Como é que a gente pensa e tal. Conversamos sobre isso. E aí eu fiquei em paz, porque a gente decidiu que nós teríamos filhos daqui a 7 anos. Porque eu queria ter filho aos 30 anos. Eu acho que 30 anos é uma idade ok. A partir dos 30 ali tá ótimo, então entre 30, no máximo 35, tava muito bom, até porque eu queria ter 2 filhos, então seria o Estevam e a Rebeca. E eles foram, sim, muito bem planejados para daqui a 7 anos. Então eu falei, ó, 30 anos a gente pode ter o Estevam, depois passa mais uns 2 anos a gente tem a Rebeca, e pronto, a família tá linda. Até porque esses 7 anos iam me servir muito para estruturar muita coisa, porque é uma fase boa pra gente aproveitar também a vida dois. E, enfim, a gente teria tempo ali para arrumar a casa, para preparar tudo e receber eles. E esse era o nosso plano, essa era a nossa meta. De novo aqui, né, a Meirelle sendo a controladora, como sempre na vida, né, a necessidade de controle aqui grita. Mas, assim, isso era uma coisa tão forte dentro de mim, sabe? Essa certeza de que eu queria o Estevam e a Rebeca, essa certeza de que eu precisava preparar, de que eu precisava começar a mudar coisas para que daqui a 7 anos eu pudesse receber meus filhos de uma forma mais segura, estável. Enfim, né? Aquilo que a gente sempre deseja de bom para os nossos filhos. Eu escrevi uma carta para Deus, sabe? Era algo que realmente estava muito no meu coração e eu escrevi uma carta que era uma oração a Deus, planejando isso tudo, entregando esse planejamento a Deus. Eu lembro que esse dia foi um dia que eu estava muito emocionada, eu chorei bastante escrevendo ela, porque eu realmente, assim, visualizei, gente, visualizei tudo que eu queria nessa trajetória, sabe? E aí eu entreguei isso a Deus e falei, ok,
que seja feita a tua vontade, esses são os meus planos, eu te apresento. Isso aí, essa parte, assim, de começar a sentir isso tudo, foi no começo do ano, mas de chegar a escrever a carta mesmo, de concretizar esse planejamento, foi em meados de abril de 2023. E aí eu fiz isso, ok, escrevi, guardei essa carta. E tá, na minha cabeça tava tudo certo. Daqui a 7 anos teremos o Estevão e a Rebeca. E muitas coisas aconteceram nesse intervalo, né? Eu saí de uma empresa, eu comecei a trabalhar por conta própria. E muitas coisas desse planejamento que estavam escritas nessa carta, porque não era uma carta só falando dos filhos. Era dos filhos, mas também da casa, mas também da carreira profissional. Várias coisas, sabe? De tudo que eu tinha pensado para esses 7 anos. E muita coisa dessa carta começou a acontecer. Foi assim, eu escrevi essa carta, eu entreguei a Deus, e no mês seguinte a minha vida já estava mudando. No mês seguinte eu já comecei a ver frutos, colher frutos de um trabalho que eu gostaria de ter, de uma carreira profissional que eu gostaria de ter, e as coisas começaram a mudar. E a gente estava tão grato lá em casa, eu e meu marido, a gente estava tão grato por tudo que a gente estava vivenciando, por essa nova etapa da nossa vida, que a gente decidiu dar um churrasco com os nossos familiares, pessoal de casa mesmo, pai, mãe, irmãos ali, dar um churrasco lá no meu condomínio para poder prestar um culto de gratidão a Deus. A Bíblia diz que a gente precisa se alegrar com os que se alegram, e a nossa família são pessoas que estão sempre ali em contato com a gente, são pessoas que lutam as batalhas junto com a gente, e por que não celebrar as conquistas também, né? Então a gente reuniu todo mundo ali para orar, para cantar louvores, para agradecer e compartilhar desse momento. E já que Deus estava abençoando tanto a nossa vida, por que não abençoar também, né? Então eu falei, eu vou dar um churrasco, não precisem trazer nada, eu vou dar esse churrasco. E é assim, gratidão da minha parte poder fazer isso. Só que o que acontece? Eu tive essa ideia, né? Me veio isso na cabeça, eu compartilhei com meu marido, ele super adorou a ideia. Só que a gente mandou os convites, a gente mandou mensagem para as pessoas sem explicar o que que era. A gente só marcou a data, o horário e o local. Falou, olha, churrasco na minha casa tal dia. Venha sem trazer nada. É porque a gente não queria que ninguém trouxesse nada mesmo. E aí todo mundo começou um burburinho. Por que será que eles estão dando churrasco? Qual o motivo deles estarem dando churrasco? E, gente, tava muito engraçado, porque do dia que eu falei sobre esse churrasco até o dia que ele aconteceu, deu mais ou menos um mês ali, né? Porque eu tive que marcar data, desmarcar data. Pra marcar no condomínio precisava ter antecedência, enfim. Dentro desse um mês foi um burburinho danado de palpites, tentando adivinhar por que eu tava dando esse churrasco. E aí eu descobri que tava todo mundo achando que eu tava grávida. E aí quando eu cheguei no churrasco, eu falei, gente, quem tá achando que eu tô grávida, levanta a mão. Eu vou, tipo, todo mundo, assim, eu tenho certeza que você tá grávida. E eu ri horrores da cara de todo mundo. Eu falei, é óbvio que eu não estou grávida, gente. Isso não é uma coisa nem que a gente tem que comentar. O motivo é totalmente outro, não tem nada a ver com isso, mas tadinho de vocês que estão pensando nessas coisas, né? E aí eu ri horrores e tal. Quem tinha votado que eu não tava, né? Que eram poucas pessoas ali que achavam que não, também riu, falou, eu falei, eu sabia, que não sei o que e tal, e caso passar. E aí isso aconteceu num sábado. No domingo da outra semana, eu tava na escala do louvor da minha igreja, então tinha ensaio pela manhã. E aí eu acordei de manhã pra ir pro ensaio, fui me arrumar. Mas eu tava me sentindo muito, muito, muito mal. Eu acordei passando mal, assim. Mas era uma sensação esquisita que eu não sabia explicar. Eu tava com uma fraqueza, uma moleza, assim, uma dor de cabeça terrível, 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 muita cólica. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo, eu preciso deitar. E aí eu deitei no sofá, assim. Eu sempre acordo antes do meu marido, né? Aí quando ele acordou, eu tava deitado no sofá e falou, você não vai se arrumar? Eu falei, não tô conseguindo, eu tô me sentindo mal. Ele falou, mas o que que você tem? Eu não sei, eu tô me sentindo mal, eu tô assim, 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 expliquei pra ele. Aí ele se arrumou, falou, tá bom, foi pro ensaio. Ele achou que era frescura da minha parte, que era alguma moleza, preguiça, assim, e tal. E aí ele foi pro ensaio. Continuei passando mal durante todo esse período, mas eu tava me sentindo muito estranha, sabe? E eu perguntando a Deus, falei, Deus, por que eu tô assim? Que esquisito. Eu não tô entendendo, não me deixa estar doente, não. E aí veio na minha cabeça, você tá grávida. Eu falei, oi? Eu tô louca, isso sim, não tô grávida, tô louca. Não, tô ouvindo coisa, tô. Ai, minha cabeça. 7 anos, Mirelle, 7 anos, quieto o coração, tá tudo bem. Daqui a pouco você levanta, é só uma enxaqueca. Beleza, né? Ignorei aquilo ali. Só que eu passei o resto do domingo assim. Chegou domingo à noite, na hora que a gente foi dormir, ele olhou pra minha cara. Você ainda não melhorou? Eu falei, não, tô do mesmo jeito. Tanto que eu nem tinha ido pra igreja aquele dia. Fiquei sem ir de manhã e de noite. Eu olhei pra cara dele e falei assim: já pensou se eu estiver grávida? Aí ele sorriu e falou: amor, se você estiver grávida vai ser uma bênção. Amém.
Eu nunca tinha ouvido ele falar isso antes. Porque assim, gente, toda vez que a gente falava sobre isso, era tipo, não, não é tempo, não, agora não, pelo amor de Deus, a gente acabou de casar, meu Deus, que não sei o quê. Não, beleza, vamos ter filho, mas não, daqui a uns 7 anos, tá tudo certo. E dessa vez foi tipo, amém, se for, que ótimo, que venha com saúde. Eu falei, é estranho, foi estranho isso. Enfim, não dei mais assunto e fui dormir. Gente, aquela semana inteira eu continuei passando mal. A semana inteira me sentindo do mesmo jeito. Mas não tão intenso, né? Às vezes estava mais leve, então eu conseguia viver minha vida normalmente. Mas, assim, um sentimento esquisito, uma cólica que vinha sem sentido nenhum. E aí, na quinta-feira, numa quarta-feira à noite, na verdade, eu precisei dormir na casa da minha cunhada, porque ela estava grávida de 8 meses. O meu irmão ia trabalhar à noite, né, que trabalha de escala, e ela não estava se sentindo muito bem. Aí ela falou, você pode dormir aqui comigo e tal? Eu falei, claro, fui lá pra dormir com ela. E aí ela foi pro quarto dormir, eu tava na sala, falei com ela, qualquer coisa me grita, eu vou ficar aqui. Gente, eu passei a madrugada inteira que Deus deu passando mal. Eu não conseguia por nada dormir. Era uma cólica, uma dor de cabeça, eu não arrumava jeito. Falei, gente, que coisa esquisita, por que eu tô assim? E aí só vinha na minha cabeça, você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida. E aí eu queria ignorar, né? Não tem como eu tá grávida, tipo, não dá. E assim, não era nem o quesito de não dar, sabe? Eu sabia que realmente eu podia estar grávida, até porque eu tava tomando o mesmo anticoncepcional há 6 anos, gente. Era 6 anos tomando o mesmo remédio, porque minhas cólicas eram muito, muito, muito fortes. Então o médico passou desde muito novinha pra eu tomar. Só que chegou num período, tipo, meses antes, que o meu peito direito, começou a aparecer nódulo e encheu de nódulo. Não foi só um, foram vários. A ponto de eu não estar conseguindo respirar, assim, fazer esse movimento aqui sem sentir dor. Então, abraçar alguém, fazer qualquer coisa, era insuportável de dor. E eu fui no médico e ela falou: provavelmente é um anticoncepcional, a gente pode fazer ali, vamos fazer um exame e tal. Mas assim, fica tranquila, é benigno, tá tudo certo. Você não tem que se preocupar com isso, mas é um remédio que você tá tomando. Mas aí o que a Meirelle fez? Porque, gente, eu sou uma pessoinha complicada com esses negócios de remédio. Eu parei de tomar anticoncepcional. Eu tava emendando a cartela. Minha cartela não era de emendar, e eu comecei a emendar a cartela por algum motivo específico, acho que era alguma viagem, alguma coisa. E aí eu emendei umas 2, 3 vezes. E aí aconteceu isso. E eu falei, ok, vou parar de tomar porque a dor tava insuportável. Tem 6 anos que eu tomo remédio, então, pela lógica da minha cabeça, um mês que eu parar, não vai ter problema. Não vai nem descer minha menstruação, porque é muito tempo que eu tomo remédio. Então, até regular, vai demorar uns 3 meses para poder regular. Tanto que, nesse primeiro mês, não desceu. Foi eu parar de tomar, gente, no mês seguinte, não desceu. Mas a minha cabeça era tipo, ok, né? Tanto tempo, tá tudo desequilibrado, são os hormônios, então quando eu ajustar vai descer, tá tudo certo. E aí aquela noite inteirinha que eu não consegui dormir, eu tava lá, você tá grávida, você tá grávida. E aí eu ficava pensando assim, que não era possível, não pela questão biológica, sabe? Mas por uma questão de aceitação, sabe? De não ser o momento de falar, Deus, não foi isso que a gente combinou. E aí quando deu na quinta-feira de manhã, né, que essa foi a madrugada de quarta pra quinta, aí quando amanheceu eu fui embora, né, meu irmão já tinha chegado e tal, a gente tomou um café, eu fui embora. E aí eu falei, tem que passar ali na rua pra poder resolver algumas coisas, então já vou logo, passo por lá e nananã. Na hora que eu tava andando pra resolver alguma coisa no banco, eu passei em frente a uma farmácia. E, gente, a noite inteira tava assim, você tá grávida, compra um teste, você vai ver que você tá grávida. E eu falei, não vou comprar teste, né? Não preciso fazer teste, eu sei que eu não tô. Ignorei aquilo, eu esqueci daquilo, tipo, deletei essa informação da minha cabeça, sabe? Tava tentando não pensar nisso o máximo possível. Quando eu passei em frente à farmácia andando em direção ao banco, eu tava focadíssima no que eu ia fazer. Parecia que tinha alguém na minha frente, assim, que apareceu falando: entra na farmácia agora e compra o teste. Gente, eu não tinha mais dúvida, eu já sabia o que estava acontecendo, né? Eu falei, ok, não dá mais pra ignorar. Eu entrei na farmácia, peguei o primeiro teste que eu vi, falei, moço, me dá um teste aí qualquer. Comprei o teste, mas assim, sem ansiedade, sem desespero, sabe? Era tipo, ok, eu sou grávida. Aquilo entrou na minha cabeça, eu já aceitei, eu falei, ok, tá bom. Comprei o teste, resolvi o que tinha que fazer na rua, depois eu fui pra casa. Aí, nesse dia, eu cheguei em casa, eu tava morrendo de sono, porque eu não tinha dormido nada à noite, eu tava muito cansada. Meu marido tava trabalhando, então eu tava em casa sozinha, e aí eu fui dormir mesmo.
Quando eu acordei, falei, vou lá no banheiro, né? Aproveito e faço o teste. Normalmente, os testes, eles pedem fazer primeira urina, coisa e tal. Mas eu falei, gente, eu já sei que eu estou grávida, eu não preciso fazer primeira urina. Tá tudo certo. Eu fui, mas, gente, do jeito que eu estava, assim, eu fiquei olhando, acompanhando o processo, acompanhando o resultado. Quando apareceu 2 barrinhas, eu falei, ok, eu já sabia. Eu já sabia porque Deus me contou. Parece loucura, gente, mas foi desse jeito. Eu respirei fundo e falei, tá bom. Fui lá fazer um exame de sangue. Na mesma hora, eu simplesmente... Gente, foi muito, assim, frio e racional. Não sei explicar, mas foi muito frio e racional. Eu simplesmente levantei, mudei de roupa, me arrumei, fui lá na clínica, fiz um exame de sangue, falei com ela, eu acho que eu tô grávida. Ela falou, então vamos resolver essa questão pra você ter certeza. E aí eu fiz o exame de sangue, todo mundo muito, assim, carinhoso, muito atencioso. Não tinha ninguém, tava vazio, eu cheguei, já fui atendida, foi muito rápido. Depois que eu fiz o exame de sangue, o coração já começou a bater mais forte, a ficha já começou a cair um pouco. E assim, eu voltei pra casa, eu cheguei exatamente em cima da hora de entrar numa reunião do time da agência que eu tinha. Aí eu entrei na reunião, tô lá conversando com todo mundo, fazendo cara de paisagem, nada tá acontecendo, resolvendo coisa e tal. De repente, eu ficava assim com a página do exame aberta, atualizando toda hora, né? Da clínica. Quando eu vi que tava pronto, falei, gente, com licença só um minuto, seja um minuto. Fechei a câmera, fechei o áudio, abri o exame. Quando eu abri o exame e eu vi a resposta, eu arrepio só de lembrar, gente. Foi assim, foi muito indescritível, porque eu só conseguia pensar como isso é possível. Deus, a gente tinha um combinado, a gente tinha um acordo. E eu gritava, eu chorava, eu tava sozinha em casa, então, até eu me recuperar, enxuguei a lágrima, limpei a cara, recuperei, abri a câmera, abri o áudio, voltei pra reunião. Continuei o dia. E a minha sócia, ela até brinca comigo, falando que eu sou uma pessoa muito fria. Ela fala que ela não consegue entender como eu estava em videochamada com ela e eu descobri que eu estava grávida e ela não sabe de nada, porque não sabia de nada na época, porque eu não esbocei nenhuma reação. Mas assim, gente, eu ainda estava incrédula, sabe? Eu ainda estava tentando assimilar aquilo. Eu tava conversando com ela e na minha cabeça o tempo inteiro ficava: você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida, você acabou de vir, você tá grávida. Eu não conseguia falar isso em voz alta. Então, eu não tinha como falar. Dormir aquela noite foi horrível. Foi horrível porque quando meu marido chegou, eu não queria contar pra ele assim, eu queria fazer uma surpresa. Mas eu queria contar pra ele, eu precisava falar sobre isso. E eu tava num dilema muito grande de... Eu falo com ele, acabo logo com isso, eu preciso contar. Ok, eu passo a noite inteira. Porque assim, já não dava tempo de eu comprar nada, sair na rua pra comprar nada. Já tinha gastado o dia inteiro. Já tava na hora dele chegar em casa. Se eu fosse em alguma loja pra procurar coisa, pra poder fazer surpresa, naquele dia não era mais possível. Então eu só tinha a opção de esperar até o próximo dia ou de contar da forma que tinha ali, né? Chegar pra ele e falar, olha, eu tô grávida. Mas aí eu lembrei que só vai ser a primeira vez essa vez. Não tem mais nenhuma vez pra ser a primeira vez. Então é a primeira vez que ele vai ouvir isso, é a primeira vez que vai acontecer isso. Eu falei, tá, eu posso contar pra ele quando eu tiver outro filho, mas nunca mais vai ser a primeira vez, sabe? Eu falei, ok, não, eu vou fazer surpresa, porque eu sempre quis fazer essa surpresa. Eu falei, não, eu vou fazer surpresa. Se é pra falar, vou falar direito. Dormir aquela noite foi quase impossível. Eu tava de poucas palavras com ele. Ele achou que eu tava com raiva. Que eu tava brigado, que eu tava com raiva, com, sei lá, variação de humor, TPM, qualquer coisa do tipo. Porque eu não tava falando direito com ele. Mas é porque eu não conseguia. Se eu ficasse muito no assunto, sei lá, se eu tivesse dando muita corda, eu ia acabar falando. Então, eu tava fazendo quase voto de silêncio. Ignorei ele. Eu não conseguia dormir, eu só ficava pensando assim, o que que eu faço? Como eu faço? Onde que eu vou achar? Será que eu vou achar? Meu Deus do céu e tal. E aí eu ficava, cara, eu não quero fazer um mundo de coisa pra gastar rios de dinheiro, porque é só pra contar. Mas eu também não quero fazer uma coisa que seja muito blá. Eu quero uma coisa legal, mas eu não sei se eu vou achar um bodyzinho personalizado, uma coisa assim, porque não deu tempo de
fazer nada e tal. E eu também não quero pagar um rio de dinheiro em roupa de neném, né? Porque tem umas roupas de neném que são caríssimas. Aí eu ficava assim, morrendo de medo. E aquela noite não dormi, né? Acordei bem cedo, inquieta. Fazer café da manhã, fazer exercício, enfim. Mas isso aí ele não desconfiou, porque eu sempre já acordava mais cedo que ele, fazia o café da manhã e tal. E aí ele foi trabalhar, eu dei graças a Deus que ele foi trabalhar, que parecia que ele nunca saía de casa. E aí eu vazei pra rua pra comprar alguma coisa. E graças a Deus tem uma loja de criança lá perto de onde eu morava, que se chama Cresci e Perdi. Dá uma pesquisada se tem uma dessas na sua região, porque ela vale super a pena, gente. É realmente cresci e perdi, né? Então as pessoas passam, elas vendem coisas lá, coisas usadas do seu filho, né? Pra poder outras pessoas comprarem. Então, assim, gente, roupa de bebê é uma coisa super nova, porque neném perde roupa, às vezes usa uma vez, às vezes nem usa. Eu vou olhar lá primeiro, óbvio, porque os preços são muito mais baratos, né? Do que comprar em boutiquezinhas, assim. E aí eu falei com a menina, falei, olha, eu acabei de descobrir que eu tô grávida, eu queria contar pro meu marido, eu queria fazer uma coisa especial, diferente. Será que você tem algum body, assim? Mas já perguntei meio desacreditada. Ela falou, menina, tenho, vão achar. E assim, o bodyzinho que ela tinha lá era perfeito, porque ele era branquinho, né? E tava escrito, adivinha quem vai ser papai. Eu falei, é isso, tá resolvido, é isso. Adorei. Aí comprei uma caixinha, coloquei o teste, coloquei a roupinha, né, o pimpãozinho, e comprei um chocolate pra ele. E aí eu tinha que esperar ele chegar do serviço. Porque ele tava trabalhando, ele ia trabalhar o dia inteiro, eu tinha que esperar ele chegar do serviço. E o coração a mil, como é que eu ia aguentar aquele dia inteiro sem contar nada, né? Comprei uma colônia, passei na roupinha, ficou super cheirosa, enfim, né? E aí eu fiquei controlando o relógio, porque eu precisava que esse cara chegasse em casa. Bem exatamente na hora quanto antes. Então era uma sexta-feira, ele saía mais cedo. Deu 5 horas da tarde, eu tava lá na porta do serviço dele pra buscar ele, pra trazer ele pra casa pra chegar mais rápido. E aí ele já bateu o olho e falou, ok, alguma coisa tá acontecendo, né? Meirelle veio me buscar nessa hora, não tô entendendo. Mas assim, vambora, que você precisa ir embora. E aí ele veio e tal. A gente passou na padaria, eu falei, o que você vai tomar café, meu amor? Ah, você quer um bolo, você quer não sei o quê. Comprei tudo que o homem queria pra poder tomar café. Montei a mesa de café, fiz o café. Aí eu ia sentar pra tomar café primeiro, né? Pra gente chegar do trabalho e tal. Não aguentei, gente. Na hora que tava tudo pronto pro café, eu falei com ele, fecha os olhos para a mão. Aí pronto, aí o menino já não... Ele não sabia o que tava acontecendo, mas ele entendeu que tava acontecendo alguma coisa, né? E aí eu botei o celular pra filmar e foi aquilo que vocês viram no vídeo. Eu entreguei a caixa pra ele, ele desabou sem acreditar, assim, foi um choque muito grande. Ele olhava pro teste, eu imprimi o teste, né? Ele olhava o teste de exame de sangue, o teste da farmácia, botei tudo junto. Ele olhava e ele ficava sem acreditar, ele falava, como assim e tal. Foi uma loucura, mas foi um dia muito gostoso, muito feliz e desesperador. A gente não sabia como reagir, sabe? Então, foi uma experiência única e diferente, exclusiva, e eu não me arrependo de ter morrido por dentro para guardar um segredo para poder fazer isso, porque assim, realmente nunca mais vai ser como a primeira vez, né? Nunca mais vai ser o primeiro bebê, a primeira notícia, a primeira experiência. Então, valeu a pena, valeu muito a pena. Só que a gente tava surtando tanto com aquilo, porque a gente ia fazer 1 ano de casado, tipo, na outra semana, sabe? E a gente tava surtando tanto com aquilo, que a gente falou, não vamos contar pra ninguém. Deixa passar o período. Eu ainda não sabia de quantas semanas eu tava até então, né? Eu achei que eu já tivesse de 6 semanas. E eu falei, não, vamos deixar passar, vamos assimilar, eu não tô com pressa, a gente não vai contar pra ninguém. Ele falou, tudo bem, concordo. No mesmo minuto. Vamos contar pro seu irmão? Como meu irmão também tava passando por essa situação, porque minha cunhada tava grávida já, quase ganhando, né? Eu falei, não, eu preciso contar pra alguém, eu preciso falar com alguém, e eu vou falar com ele. Posso? Eu falei, vamos lá falar com ele. E aí a gente foi na casa do meu irmão naquele dia, naquela noite, já 11 horas da noite, a gente esperou ele chegar do serviço pra poder ir lá na casa dele, pra poder contar. Então, assim, eles estranharam, eles não sabiam exatamente o que era, mas estranharam, porque 11 horas da noite a pessoa chegar na sua casa e preciso falar com você, né? E aí eles riram horrores, a gente brindou, comemorou, me deram um pacote de fralda de presente. E aí a gente falou, ok, então tá bom, então a gente não vai contar pra mais ninguém. E aí naquele final de semana a gente não teve jeito. A gente contou pros irmãos, a gente contou pros pais, e aí a gente conseguiu respirar em paz. Porque a gente ia ficar entalado se não falasse, então a gente precisou contar. Contei pra alguns amigos também mais próximos, ali mais íntimos. E pra família mesmo, eu fui contar semanas depois. Eu deixei realmente passar um tempo ali,
Mas não foi tanto tempo também, não finalizou os 3 meses, não. Foi só algumas semanas depois, quando eu já tinha feito a primeira ultrassom. E quando eu fui fazer a primeira ultrassom, eu já achava que eu tava de 6 semanas quando eu descobri. Quando eu fui fazer a primeira ultrassom, eu descobri que eu tava de 6 semanas. Então, eu descobri bem antes, né? Desde 3, 4 semanas ali, eu já tava desconfiando e realmente descobri que eu tava grávida, porque demorou um intervalozinho. Então, foi muito, muito, muito no começo que eu descobri. E, assim, não foi fácil. Foi uma trajetória bem complicada, bem difícil até chegar aqui onde nós estamos hoje, quase no 3º trimestre, quase na reta final. Hoje eu morro de amores por esse baby, mas tem uma longa história que eu compartilho com vocês. Eu preciso compartilhar com vocês sobre essa experiência, mas vai ficar para um próximo vídeo. Então, muito obrigada a você que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado de saber como foi essa história. E se você também está passando por isso, se você também é uma gravidinha aí novata, acabou de descobrir, está surtado, pensando no que você vai fazer, se você guarda essa surpresa, se você faz uma surpresa, se você fala de qualquer jeito, meu conselho pra você é, só se vive a primeira vez uma vez. Fez sentido isso? Mas vocês entenderam. Você só vai ter uma chance de fazer isso dessa forma. Então, se você escolher por falar de uma vez, sem fazer surpresa, sem nada, fique em paz, fique à vontade, mas saiba que essa é a sua chance, esse é o seu momento. Claro que terão outras gravidezes, talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a primeira experiência sempre vai ser a primeira experiência. Então, às vezes, a gente tem que pensar a respeito para poder tomar decisões que a gente não se arrependa depois, né? Adorei compartilhar isso com vocês e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijos e queijos e até a próxima!